Pai, do Filho e Filha de Deus. Hoje, 25 de novembro, peçamos a luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado, e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Porque até os mestres constataram: Mestre, falando para Jesus, falaste muito bem. Queridos, vejam, é normal a gente ter assim dúvidas das coisas de Deus. Afinal de contas, nós somos criatura e Deus é o Criador. É normal ter dúvidas. Agora, duvidar é diferente. Duvidar é colocar uma barreira. Eu não acredito, pronto. Ter dúvida nos leva ao crescimento. Mas os saduceus não estavam nem aí com isso, né? Porque os saduceus, eles pegam uma história, formulam uma história aonde querem desmanchar o ensinamento de Jesus sobre a ressurreição. Vejam, no fundo também está a vida eterna. Porque, segundo a história dos saduceus, é assim. E isso é um costume em Israel, isso é verdadeiro. Padre, veja lá, né? Se acaso uma mulher se casava com um homem, então como é que o homem vivia? Lembremos que o importante era o homem. A mulher, infelizmente, né, a cultura da época descartava o seu jeito de ser. Então o importante era o homem. Se acaso, nesse casamento, o homem morresse sem deixar uma descendência, sem deixar um filho homem, então era como por obrigação do irmão do falecido também ter núpcias com esta mulher, com a sua cunhada. Para quê? Para que ela gerasse um filho, e esse filho levaria o nome então do seu irmão falecido. Era assim então a vida eterna, quer dizer, nós vamos vivendo de geração em geração. Ele disse: pois é, mas aconteceu esse caso, né? 7 irmãos lá, todos casaram com a mulher, né? Ninguém teve filho, e agora? Quando na ressurreição que o Senhor diz que existe, como que vai fazer? De quem será ela a esposa? E Jesus disse: olha, sosseguem, vocês estão interpretando de forma errada. O que é hoje os casamentos? O que é a união? É justamente isso, unitivo e procriativo. Então o casal ajuda com os filhos na criação de Deus. No reino dos céus, na ressurreição, não haverá isto, porque Deus já está tudo em todos. Então nós já estaremos na casa definitiva.
Nós não precisaremos da procriação porque já estaremos em Deus. Entendem, queridos? Aqui está a grande mensagem. A vida eterna começa no hoje da nossa história, quando nós sabemos aceitar as coisas de Deus, quando mesmo que a gente pense diferente, que a gente aprendeu de uma outra forma, mas se eu sou discípulo do Senhor, aquilo que eu aprendo hoje com Deus, eu deixo que Ele me transforme, e é aí que surge a palavra conversão. Eu deixo aquele pensamento errado, eu deixo aquela atitude errada, para quê? Para ser um discípulo e discípula do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.